Ensinamentos de um Iniciado, capítulo 5. O segredo do sucesso. Eis um tema para despertar o interesse geral. O desejo de obter sucesso está presente em todos, mas a questão é: como podemos definir sucesso? Provavelmente cada indivíduo formulará uma resposta muito particular para esta pergunta. Mas aprofundando o pensamento, colhemos algumas evidências. Seja qual for o caminho escolhido para atingir a meta do sucesso, esse caminho deve seguir os rumos da evolução da humanidade. Portanto, devemos encontrar um fator comum no conceito de sucesso e desvelar seu segredo. Portanto, seria um erro buscar a solução deste problema estudando apenas a vida do ser humano na presente época. Devemos considerar cuidadosamente os estágios de desenvolvimento no passado e observar atentamente as tendências das futuras diretrizes da humanidade. Assim podemos elaborar um quadro preciso e confiável para responder a essa importante questão. Não há necessidade de adentrar em detalhes secundários. Podemos sumariar, sem perda de rigor, nas épocas pretéritas da nossa evolução, quando a humanidade em formação imigrava do mundo espiritual para a presente existência material. O segredo do sucesso residia no conhecimento do mundo físico e de suas leis e características próprias. Nesse tempo não era necessário descrever o mundo espiritual para os seres humanos. Nossos veículos mais sutis eram fatos patentes para todos. Nós víamos e vivíamos num reino espiritual. Nesse tempo ainda estávamos gradualmente interpenetrando o mundo físico. Portanto, as escolas de iniciação ensinavam aos pioneiros da humanidade as leis que governam o mundo físico. Os iniciados aprendiam a maestria das artes e dos engenhos, capacitando-os a conquistar o reino material. Desde essa época até uma data comparativamente recente, a humanidade vem trabalhando para aperfeiçoar-se nesses ramos do conhecimento. Eles atingiram a mais alta expressão nos séculos imediatamente anteriores à descoberta do vapor. Agora, contudo, encontram-se em decadência. À primeira vista, esta parece ser uma afirmação injustificável, mas um exame mais cuidadoso dos fatos irá rapidamente revelar a verdade nela contida. Na chamada Idade Média não havia fábricas, mas todas as cidades e aldeias possuíam pequenas oficinas, onde o dono, às vezes só, ou com artesãos e aprendizes, executava as obras do seu ramo, desde a matéria-prima até o produto final, desempenhando sua arte e espírito criativo com toda a alma e coração em cada peça nascida de suas mãos. Se fosse ferreiro, sabia como produzir trabalhos ornamentais em ferro para tabuletas, portões e outras peças que iriam ornar os originais detalhes dessas cidades e aldeias medievais. Sua obra mantém-se viva nos trilhos da história. Ao andar pela cidade, o artesão podia rever esse ou aquele ornamento e orgulhar-se de sua beleza. Orgulhar-se também por conquistar o respeito e admiração de seus concidadãos por seu trabalho artístico e consciencioso. O marceneiro preparava a estrutura das cadeiras e também as estofava com trabalhos de tapeçaria, cujas estampas artísticas tentamos agora imitar. O sapateiro, o tecelão e todos os outros artesãos, sem exceção, produziam um artigo final partindo da rústica matéria-prima. Todos se orgulhavam de suas obras. Trabalhavam arduamente por muitas horas, mas sem queixas, pois todos se regozijavam durante o exercício de seus talentos e criatividade. O canto do ferreiro, acompanhado pelo martelo na bigorna, era ouvido por todos. Os oficiais e aprendizes não se consideravam escravos, mas sim mestres em formação. Depois veio o período do vapor e das máquinas. Surge então um novo tipo de mão de obra. Em lugar da produção de um objeto confeccionado por uma só pessoa desde a matéria-prima, o que contemplava seu talento criativo, o novo plano de produção qualificava as pessoas para operarem em máquinas que fabricam apenas uma parte do produto final. Depois essas partes são montadas em outro setor também especializado.
Embora esse plano diminuísse o custo da produção e aumentasse o rendimento, não deixava espaço para o espírito criativo do indivíduo. Ele se transformou meramente em um dente da engrenagem de uma enorme máquina. Na loja medieval, o dinheiro era, na verdade, pouco considerado. O prazer de produzir era tudo, o tempo não importava. Mas, sob o novo sistema, as pessoas começaram a trabalhar por dinheiro e contra o tempo. Em consequência, a alma dos mestres perdeu sua fonte de alimento. Assim também ocorre com os demais indivíduos inseridos no novo sistema. Perderam o essencial e conservaram apenas a sobra daquilo que torna a vida digna de ser vivida. Agora trabalham por algo que não poderão usar nem desfrutar. Com isso, toda a humanidade foi penalizada. Que diríamos de um jovem cuja ambição fosse acumular 1 milhão de lenços que nunca poderia usar? Com certeza o consideraríamos um tolo. Por que não colocarmos nessa mesma categoria a pessoa que gasta todas as suas energias e se priva de todos os confortos da vida para tornar-se um milionário? Esse sistema não pode perdurar. Ele está dando ao indivíduo uma pedra quando ele pede pão. Na verdade, é apenas mais uma etapa preparatória para alcançar outro degrau na espiral evolutiva. Novos modelos de desenvolvimento estão em processo de gestação. Novos ideais surgirão para ampliar nossa visão. Sobre a tendência da evolução, vamos aprender com nossos irmãos mais qualificados e inspirados. Os poetas e os visionários iluminam nossos caminhos. James Russell Lowell emite uma nota-chave de incomparável clareza em sua visão de Sir Launfal. É a história de um cavaleiro lançando-se em uma saga ao deixar seu castelo, imbuído do desejo de realizar grandes e corajosos feitos para Deus. Junta-se às cruzadas em busca do Santo Graal na distante Palestina. Sai do castelo convicto de sua nobre missão, orgulhoso, arrogante, voltado para sua meta. No portão do palácio encontra um pobre mendigo, um leproso. O indigente estende a mão suplicando uma esmola. Sir Launfal não demonstra compaixão. Para livrar-se daquela situação repugnante, atira uma moeda de ouro e segue seu caminho procurando esquecê-la. Mas o leproso não ergueu o ouro do pó e disse: melhor para mim é a códea de pão que o pobre me dá. Também melhor é a sua mão que me abençoa, e assim de mãos vazias de sua porta devo me afastar. Esmolas só com as mãos dispostas a ofertar não são sinceras nem verdadeiras. Inúteis são o ouro e as riquezas para prover, quando apenas libertam de um indesejável dever. Porém, a mão não pode abarcar o que a esmola contém, quando vem daquele que reparte o pouco que tem. Que dá o que não é possível medir nem pesar, esse fio de beleza que tudo sabe perpassar, que tudo sustenta, penetra e compreende. A mão do coração amoroso se estende, quando Deus acompanha o ato da doação, alimentando a alma faminta em desolação, que antes sucumbia solitária na escuridão. Mas e Sir Launfal? Com esse modo de pensar, poderia esperar alcançar sucesso e encontrar o Graal? A resposta com certeza é não. Só encontra decepção sobre decepção. Por fim, retorna a seu castelo, desalentado e com o coração humilde. Aqui depara-se novamente com um leproso, mas ao vê-lo, só cinza e pó era seu coração. Ele partiu em duas, sua única códea de pão, e derretendo o gelo das margens do riachão, ao leproso deu de comer e beber pela mão. Tendo cumprido seu ato de misericórdia, recebeu a recompensa. Não mais o leproso ao seu lado se curvava, mas à sua frente glorioso se levantava. E a voz ainda mais doce que o silêncio disse: vê, sou eu, não temas. Na busca do Santo Graal, em muitos lugares, consumiste tua vida sem nada encontrares. Olha, ei-lo aqui, o cálice que acabaste de encher, com a límpia água do regato que me deste de beber. Essa códea de pão é meu corpo, sacrificado para a tua remissão. Essa água é meu sangue e porção,
vertido para a tua salvação. A Santa Ceia é mantida, na verdade, quando ajudamos o próximo em sua necessidade, pois a dádiva só tem valor se com ela vem também o doador. E a 3 pessoas ela alimenta assim, ao faminto, a si próprio e a mim. Nessas palavras repousa o segredo do sucesso. Prontidão para fazer as pequenas coisas da nossa esfera de ação, esse é o segredo. Coisas talvez aparentemente desagradáveis, mas próximas de nossas mãos, em lugar de peregrinar em busca de fantasias quiméricas que jamais se transformarão em algo definido e tangível. Mas o que de fato representa para nós o episódio relatado anteriormente? Mais uma vez podemos obter a resposta de um poeta, Oliver Wendell Holmes. Ele nos fala do náutilo, pequena criatura marinha que primeiro constrói uma concha de tamanho suficiente para abrigá-la. À medida que vai crescendo, constrói outro compartimento maior para poder ocupar até o período seguinte de seu crescimento. Assim procede até construir uma concha em espiral, tão grande quanto possa, e depois a abandona. Essa ideia o poeta transmite nas seguintes estrofes. Ó, minha alma, constrói para ti lar majestoso, enquanto passam as estações em ritmo silencioso. Abandona teu invólucro demasiado pequeno e habita novo templo mais nobre e grandioso, com cúpula celeste, com um domo espaçoso, e entrega tua concha já superada aos agitados mares desta vida, no dia da libertação, com tua missão cumprida. Quando atingirmos esse ponto, teremos alcançado o sucesso, todo o sucesso possível de ser conquistado em nosso mundo atual. Dessa forma, ingressaremos numa nova esfera, com melhores oportunidades.